Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos analisando o livro de Apocalipse. O meu último áudio não foi possível concluir, pois por 2 vezes eu fui interrompido por meio de ligação que ligaram ao meu celular. Mas eu não estarei comentando o capítulo 13, estarei hoje comentando o capítulo 14. Em uma outra oportunidade trarei maior esclarecimento sobre o capítulo 13. Como nós estamos estudando versículo por versículo, provavelmente nós estaremos novamente recapitulando os acontecimentos dos selos, das cartas, das trombetas, porque capítulos se completam. Então vamos ao capítulo 14 de hoje. João diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que trazia na sua fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpista que tocava as suas harpas. E cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e todos os anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulher, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem a primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e todas as nações, tribos e línguas e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: cai, a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguia-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daquele que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois a sua obra os acompanha. Olhei,
E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que está sentado sobre as nuvens: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada, e saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vidima os cachos de vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra, e o lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Muito bem, amados, uma leitura bastante longa, 20 versículos, mas para esclarecer a mensagem de hoje, foi necessário esta leitura. Nós estamos vendo, amado, que o capítulo 14, que esse capítulo detalha parte do período da sexta e o sétimo selo, tal como os períodos da igreja de Filadélfia e Laodiceia. Nele é identificado uma parte específica dos servos de Deus, e a sua missão a de proclamar sobre o mundo 3 mensagens específicas sobre o tempo que está por vir. João diz: olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte, e com ele 144.000 que trazia escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. Eu já vos expliquei que esses 144.000 são escolhidos das tribos de Israel, são judeus, são descendentes diretos de Israel, são aqueles que se manteram fiel. Essa visão típica da cena de um filme, amado. Jesus em cima de um monte, o Monte Sião, e junto dele os seus 144.000 selados, são agora soldados para a última missão. É claro que esta é uma visão simbólica. É claro, amado, porque esses são representantes dos fiéis, aqui existe 144.000 selados. Basta nós olharmos o capítulo 7 de Apocalipse que nós iremos entender. São, portanto, fiéis. Esta visão representa que esse grupo de cristãos estão prontos para cumprir uma missão juntamente com Cristo. João diz: ouvi um som do céu como de muitas águas, e de uma forte trovão, era como de arpista tocando seu instrumento. Eles cantavam um cântico novo diante do trono e dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que havia sido comprado da terra. Muito bem, esse 144 estará louvando, estará cantando um louvor especial entoado por este grupo de cristãos. A sua missão é diferente de todos outros cristãos
que já existiu na terra. A sua experiência com Cristo lhe considera tal honra de poder louvar a Deus com um cântico exclusivo, um cântico novo, nunca visto nem aprendido por nenhum cristão aqui na terra. Será um canto exclusivo para esses 144 mil remido, selado com o selo de Deus. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Eu já vos expliquei que mulher representa a igreja, pois se conserva casto e segue ao Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens e ofertado como primícia a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Eles são imaculados. Muito bem, amados. Eu já vos expliquei que quando a Bíblia faz referência à mulher, está fazendo referência à igreja. Os 144 mil provavelmente não são somente homens, mas são homens e mulheres puros cristãos que foram comprados para serem primícia de Deus e a do Cordeiro. Essa é uma referência utilizada para as cerimônias que ocorria no santuário terrestre. A festa da primícia era apresentada uma oferta especial, que era símbolo da safra daquele ano, onde dia mais tarde haveria uma colheita farta. Então os frutos desta colheita era apresentado a Deus como primícia. A missão dos 144 mil é justamente de ir ao campo para colher uma safra para Deus. As características desse servo é a de obediência a Cristo, é de manter-se santificado, de estar buscando a santificação. Não se envolveram com mulher, significa que não se mancharam, não se contaminaram com as doutrinas erradas que as igrejas pregavam. Não se mancharam com a corrupção política, religiosa, da mulher montada na besta, que ainda nós vamos estudar, nem da sua filha. A sua religião é simplesmente fazer conforme manda a Bíblia, e o seu relacionamento é simplesmente com Cristo. Esses 144 mil, portanto, não contaminaram-se com as doutrinas praticadas pelas igrejas que estavam desviando os verdadeiros cristãos da profissão de fé. Doutrina criada por homens, doutrina criada por demônios. Os 144 mil manteram-se fiel em obediência à palavra de Deus. Os 3 anjos, a Bíblia fala sobre 3 anjos, no versículo 6 em diante. Ele diz: eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar os que habitam na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povo. Na profecia bíblica, anjos são símbolo de mensageiro. Anjos são símbolos daquele que proclama a mensagem. São aquele que transmite a mensagem de Deus. Então são símbolo de mensageiro ou mensagem. Deste modo, este verso apresenta que o grupo visto por João no Monte Sião, com Cristo para uma missão, é de interesse mundial, se estendendo a todas as pessoas na face da terra. E disse este anjo, em alta voz: tema a Deus e glorifique-nos,
pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem é uma mensagem de alerta, de voltar a praticar a verdadeira adoração, alegando que somente Deus é digno de ser adorado, pois foi quem fez todas as coisas, e finalmente é chegado a hora do seu juízo. Bem sabemos que no período em que se levanta os 144 mil para a sua missão, também se levanta a segunda besta para buscar a adoração de toda a terra, para que todos os habitantes da terra venham adorar a primeira besta. Os 144 mil são opositores ao poder da besta e dos seus seguidores. Os 144 mil serão perseguidos, mas serão protegidos, pois têm a marca de Deus em sua vida. E quem é marcado por Deus, o inimigo da alma, o inimigo que tenta destruir aqueles que são marcados por Deus, jamais irá tocar aquele que tem o selo do Deus vivo. A Bíblia diz, João continua falando no versículo 8, um segundo anjo seguiu dizendo: cai, cai, a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem é de que a besta e a sua cidade já está derrotado, que em questão de pouco tempo todo o seu poder, toda a sua organização cairá por terra. Essa cidade é responsável pela condenação que está prestes a vir a todo mundo. Em uma outra ocasião, amado, provavelmente estarei explicando acerca de qual cidade que João está falando, porque é a Babilônia que ele está se referindo. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, se alguém adorar a sua imagem, se alguém receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentada com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Aqui nós vemos um quadro tenebroso para aqueles que irão se submeter à vontade da besta. Quero vos dizer, amado, que haverá um ser dominante neste mundo, um ser político que irá levar muitas pessoas à perdição. Então a terceira mensagem, ela é direcionada a toda a terra, advertindo que todos que seguirem a besta, ou seja, o anticristo, este líder político, receberão a mesma condenação, tornar-se-ão participantes do vinho da ira de Deus e sofrerão com a condenação eterna. Sabemos que Deus é amor, e o seu juízo também é amor. É importante considerarmos isto para compreender que os que foram condenados com a besta
não só sofrerão eternamente, mas estarão perdidos eternamente. Mas estarão perdidos, amado, eternamente, perderão a oportunidade de viverem com Cristo eternamente. Não terão uma segunda chance. Essa foi sua última oportunidade. A oportunidade de serem justificados por Cristo. A Bíblia continua dizendo no versículo 12: aqui está a perseverança dos santos que obedece ao mandamento de Deus e permanece fiel a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, feliz os mortos que morreram no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Aos que escutam as mensagens de advertência, as pessoas que se mantêm fiel, que também se converteram através do mensagem dos 144.000, duas características sobressaem: obedece ao mandamento de Deus, observe sua lei, permaneça fiel em Jesus, mesmo diante das provações, diante de serem morto nesse dia. Aquele que morrerem nessa condição estarão salvos. Aquelas pessoas que não se submeteram à vontade do anticristo, que não aceitaram o selo do anticristo, que se manteram fiel a Deus e a Jesus, esses serão salvos. Estarão salvos eternamente. E o testemunho da sua morte pregarão o Evangelho e muito em breve ressuscitarão para viver eternamente ao lado de Jesus. As mensagens final, o capítulo 14 em diante diz: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que brandou em alta voz aquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a tua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha foice afiada, tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou a uva e lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Este relato, amado, é muito difícil para mim, na minha condição de pregador, de interpretar estas mensagens. Então, acerca destes últimos acontecimentos, falando sobre a colheita da terra, sobre o anjo assentado sobre a nuvem, sobre ceifar a terra, sobre tudo isto, amado, eu não tenho possibilidade de comentar. Então eu deixo para outras pessoas que tenham mais conhecimento do que eu. Então este é um relato do momento em que Cristo autoriza os seus anjos de realizarem, portanto, a colheita na terra.
e separar o servo de Deus do ímpio. Em seguida inicia o próprio derramamento das pragas, que nós ainda veremos no capítulo 16. Amados, todo este acontecimento que eu tenho narrado para vocês segue logo após o soar da 7ª trombeta. Então, tudo isto, amado, são coisas que breve vai acontecer. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas tudo irá se cumprir. A Bíblia diz que não passará nem o jota nem o tio antes que tudo aconteça. Então precisamos estar atentos. Nós somos servos de Deus e precisamos buscar o entendimento, o revestimento, a unção. O presbítero Gregório tem uma limitação, amados. Eu não fiz faculdade de teologia. Tudo que eu aprendi foi por meio do estudo da palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Então eu tenho uma certa limitações, e eu conheço minhas limitações, e por conhecer as minhas limitações, eu não vou me aprofundar no estudo da escatologia, da teologia, mas simplesmente eu quero dizer para vocês: breve soará a 7ª trombeta de Deus, e todos os acontecimentos irá ocorrer. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.